Boa noite. Boa noite a todos que vão assistir aí. Boa noite, Rian, tudo certo, pessoal? Quem for entrando daqui a pouco, quem for assistir depois via link aí. Estão me vendo, tá me vendo bem, me ouvindo bem? Só para a gente confirmar para aí começar, tá bom? Talvez no decorrer entre mais gente. Hoje, feriadão, eu achei que talvez teria mais gente, porque tem pouca gente dando bola para esse feriado, né? Mas acabou que o pessoal aproveitou aí para descansar e tem menos pessoas, né, no dia de hoje. Mas vamos lá. Iniciando, né, a nossa aula de hoje com o tema Minha Infância, né? Que é a aula 5, nosso capítulo 2 da nossa autobiografia, né? E falar da infância é sempre complicado, difícil e também, mas também muito legal, também muito bom, também muito gostoso. Ele tem o seu lado bom e o seu lado negativo, e só que é muito necessário. É muito necessário, eu só estou olhando aqui porque eu quero projetar uma coisinha. Estou organizando aqui porque eu quero projetar uma coisinha e vamos lá. Mas é muito necessário, por quê? Porque a partir da infância nós descobrimos muitas coisas acerca de nós mesmos. A partir da infância, nós entendemos, olhando e buscando na nossa infância, nós entendemos muito do que somos hoje. Quando a gente ouve falar que o adulto de hoje é o idoso de amanhã, nós podemos dizer também que o adulto de hoje é a criança de ontem, tá? Não tem muito como ser muito diferente. Nós somos, a nossa personalidade é formada por vários fatores, e um deles, até o dado momento, sobretudo, é a nossa história. Sobretudo, é a nossa história. As vivências e as coisas, perdão, e as coisas às quais nós fomos submetidos e as quais nós passamos nos primeiros 7, 8 anos de vida, elas são fundamentais para a nossa construção futura. São fundamentais para nossa vivência futura. Elas elaboram, é ali que a gente conhece o mundo e que a gente aprende a ir ao mundo. Nós temos, lógico, uma natureza que já, desde o nosso nascimento, já está em nós, que é o temperamento. Mas, a partir do temperamento, também tem, depois do temperamento, também tem a nossa vivência, a nossa vida. O ambiente no qual nós fomos criados, consequentemente, as coisas que nós aprendemos, as coisas que nós não aprendemos, as coisas que nós absorvemos do ambiente, das pessoas que nós convivemos, dos nossos, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos familiares em torno de nós. Por isso que na infância, e a infância a gente não costuma dizer, né, que a criança é uma esponja. Então vamos lá. A infância, na infância nós somos esponja, e aí nós absorvemos tudo. E se nós absorvemos ainda mais tudo o que fazem, não o que falam. Por isso que nós aprendemos e nós somos educados muito, mas muito mais com o testemunho, com aquilo que os nossos pais fizeram, seja positivo ou negativo, do que com aquilo que eles falaram. Não adianta você, se tem filhos, para o teu filho, ou lá atrás os teus pais para ti, os meus pais para mim, terem falado para fazer, não faça isso, não faça isso, faça aquilo, e
ter feito tudo ao contrário. Você educa uma criança e nós somos muito mais educados com aquilo que os nossos pais fizeram e se educa uma criança com aquilo que se faz. Você que é pai, você que é mãe, com aquilo que você faz. Tá bom? Muito, mas muito, 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 muito mais. Então, né, o exemplo arrasta, aquela famosa, é pura verdade. É muito verdade. O exemplo arrasta. O exemplo move. O exemplo é o que faz, o que internaliza de um modo muito maior. Tá certo? Eu vou aumentar um pouquinho e aí eu vou comentando as questões do texto aqui com vocês. Tá bom? E aí, exemplificando um pouco as perguntas. E a infância, ela é esse local de que se nós fomos educados com coisas muito mais pelo que fizeram conosco, nós fomos também deseducados com coisas que fizeram conosco. Nós fomos traumatizados com coisas que fizeram conosco. Nós fomos muito felizes com coisas que fizeram conosco e fizeram coisas muito boas. E fizeram outras coisas, boa noite, Lívia, não tão boas assim. Boa noite. Desse modo, tudo isso que aconteceu, muitas destas coisas precisam ser ressignificadas. O que é você ressignificar? É você dar um novo significado, ou seja, um novo signo, um novo sinal. Essa coisa se mostrar para você de um outro modo. Você aprender a olhar com outro olhar, a inconscientemente olhar com e conscientemente. Você aprender conscientemente, perdão, a olhar com outro olhar, educando aquilo que seria o teu inconsciente. A aprender a lidar com as situações que te aconteceram com um menor para fazer com que estas coisas tenham um menor reflexo sobre o que você faz hoje. Porque nem eu nem você podemos seguir vivendo condicionados a coisas que nos aconteceram quando nós tínhamos 5 anos. À medida que nós vamos tomar, a não ser que nós não as conhecemos, portanto, à medida que nós vamos tomando consciência destas coisas, nós precisamos agir diferente, não mais condicionados àquilo que aconteceu. Não mais condicionados àquilo que aconteceu. Vamos lá, então. A autobiografia da infância é o momento em que você deixa de observar o mundo ao seu redor e começa a voltar o olhar para dentro. Tá. Você deixa de observar o mundo ao seu redor e começa a voltar o seu olhar para dentro. No momento que você parar para pensar nisso, o mundo nos dá informações o tempo todo e nós o observamos. Mas nessa etapa da nossa autobiografia e da nossa vida, o convite é tentar olhar para a realidade hoje, pelo menos por alguns instantes no nosso cotidiano, como aquela criança que nós fomos um dia, aquela criança que você foi um dia, tá? Tu vais tentar, tu vais se colocar nesta posição, tá? E pensar o que você, criança, faria. Qual que é a imagem que você tem de você, criança? O que essa criança faria nas situações de hoje? Em algumas situações de hoje. Lógico que não é possível transplantarmos todas, mas em algumas das situações de hoje. Tá? Até aqui você caminhou pela história daqueles que lhe deram origem. Lembra, na aula passada, minhas origens. Hoje, essa fase muda. Muitas vezes, pessoas que você nunca encontrou
Nós falamos de avós, bisavós, mas que sustentaram a sua existência. Agora, porém, você entra no território mais delicado da memória, o terreno da sua formação. É nesse momento que tu foi feito gente. Agora, porém, você entra no território mais delicado da memória, o terreno da sua própria formação. A infância é o solo onde a graça divina e as experiências humanas, sejam elas suaves ou difíceis, começam a moldar quem nos tornaremos. Revisitar essa fase é, ao mesmo tempo, um ato de coragem e humildade. É necessário revisitar essa fase. Porque tem coisa boa e coisa ruim lá. Coisa boa tu deixou para trás e coisa ruim que tu deixaste te afetar, que te afetou porque tu não tinha controle lá e tu ainda permite as que você já tem consciência e não consegue, já tem um pouco de consciência e não consegue mudar. E tu ainda permite que elas atuem. E as coisas que você não tem consciência, você atua sem elas saber. Sem você saber. Elas atuam sem você saber, tá? Nesse caminho é fundamental recordar que crescemos não apenas em corpo, mas também em consciência e sensibilidade. Assim como o menino Jesus, também nós passamos pelos anos silenciosos de aprendizado e convivência familiar. E descobrimos de coração, e descobrimos descobertas do coração. Por isso, antes de escrever, é preciso rezar, aquietar-se e permitir que a memória seja iluminada. Só então nasce a sinceridade necessária para reconhecer alegrias, dores, brincadeiras, relações e momentos que deram forma ao que somos. A autobiografia da infância não é uma lista de fatos, mas uma peregrinação interior. Então é isso que nós vamos fazer neste tempo. Tá? Eu não sei se você já escreveu as páginas da tua origem, já respondeu as questões da tua origem, mas aqui na infância você é chamado a partir dessa origem, olhar para ti mesmo, viver, pensar, ver, conversar, saber, conhecer a tua história. É, é uma experiência que pode ser muito dolorosa, mas muito frutífera ao mesmo tempo. Você veja, eu tenho convicção que tem coisas da tua infância para você resolver. Ninguém de nós foi criado por pais e mães perfeitos. Conviveu numa família perfeita, num meio perfeito. Teve tudo, absolutamente tudo. Seja na parte afetiva, psicológica, intelectual, espiritual, material. Ninguém de nós, se uma parte foi completa, outra foi incompleta. Por quê? Porque nós fomos criados no sentido de criação, de convívio, de educação, por outros seres humanos. Perdão. Por outros seres humanos. E esses seres humanos erraram e acertaram. Tá bom? Erraram e acertaram. Por isso que nenhum de nós consegue ter tudo. Nenhum de nós pode ter tudo. Vamos lá. Né? Deus preparou nossa concepção como preparou a encarnação de Jesus. Nós não somos fruto do acaso, mas da livre vontade de Deus, o seu amor. Então, para escrever eu deixei ali primeiro, mas é a segunda, eu errei escrever essa parte. A segunda parte da sua história pessoal, responda às seguintes perguntas. Tá. E aqui a gente vai ter que fazer esse exercício de voltar lá.
Primeira coisa, feche teu olhinho agora, que você está assistindo essa aula, e lembra da primeira imagem que vem na tua cabeça de você na infância. Como era essa imagem? O que você estava fazendo nessa imagem que vem à sua cabeça? Que roupa você estava vestido? Se você estava de calção, de calça, de camiseta, camisa, blusa. Se você estava triste ou feliz nessa imagem que te vem à cabeça. Nessa imagem que te vem à cabeça. Vem alguma imagem? O seu cérebro bloqueia isso? Você consegue se lembrar com nitidez? O ambiente, o espaço? Como que é isso para ti? Essa cena que te aparece, como é que ela lhe aparece? O que está acontecendo? Você lembra essa primeira imagem que vem de você sozinho? Vem de você com seu pai, você com a sua mãe, só com seu pai, só com a sua mãe, com a sua família, com seus irmãos? Você está triste, você está feliz, você está chorando, você está alegre, você está brincando, você está correndo, você está sentado. O que que vem na tua cabeça nesse momento? Agora, nós vamos fazer a parte mais importante desse exercício. Tenha congelada essa cena na tua mente. Tendo congelada essa cena na tua mente, você, adulto, como está agora, com a roupa que está agora, do modo como está agora, com a cabeça de agora, com os propósitos de agora, vai entrar nesta cena. Vai entrar na cena, e o que que você vai fazer nessa cena? Você vai se dirigir até você, criança. O que que você diria para essa criança? O que você faria com essa criança? Você a abraçaria, você a cuidaria, você brincaria com ela, você a repreenderia por alguma razão, o porquê você a repreenderia, o porquê você brincaria com ela, por que você a colocaria em seu colo, como que você interagiria com toda essa cena. E agora, o mais importante, interagindo com essa cena. Você vai com essa criança, que é você lá na tua infância, você vai voltar até o presente, como um símbolo do que lá ficou perdido, que agora é encontrado. Você consegue isso? Se você estava aí com o olho fechado, pode abrir o olho. E vamos, com muita serenidade, com muita calma, repassar aqui as nossas perguntinhas, né? Qual é a primeira lembrança da sua infância que você consegue recuperar com nitidez? Tá. Que é esse exercício que nós fizemos agora. E isso é importante que você descreva. Qual era o clima afetivo da sua casa quando você era criança? Normalmente. Lógico que existiram problemas, mas qual era o clima afetivo? Era bom, era ruim, era um clima de amor, de harmonia, de carinho, era um clima de guerra, de briga, de problema, era um clima indiferente? Como é que era? Descrevendo hoje. Como que era a tua rotina na infância? Manhã, tarde, noite. Você estava de manhã ou de tarde?
E aqui é a infância até por volta dos 11 anos, 11, 12 anos, tá? Isso é infância. Infância e até ali uma certa pré-adolescência, tá? Mas é infância. 12 anos é criança, né, pô? Como que era a tua rotina? Tu ia pra escola de manhã ou de tarde? Tu fazia esporte? Tu fazia futebol? Tu tinha que trabalhar, de repente, em uma fase da tua infância? Você foi daquelas crianças que teve que trabalhar muito cedo? Quais eram as figuras mais presentes no seu dia a dia? Você ia pra creche? Você não ia? Você ficava mais com teu pai? Você ia pra escolinha? Ficava mais com a tua mãe? Ficava com a avó? Como é que era essa situação toda? Quais brincadeiras, que brincadeira você mais gostava de fazer sozinho? Quando você estava sozinho, o que você mais gostava de brincar? Você gostava de estar sozinho? Você gostava de brincar sozinho? E quais brincadeiras você mais fazia com outras crianças, com seus amigos? Você jogava bola, você brincava de pular corda, você brincava de boneca, você brincava de carrinho, gostava muito de brincar na rua, esconde-esconde, pega-pega e tudo mais? Como é que era isso? Morava no sítio, morava na cidade? Essas situações assim, como é que era o contexto todo da tua infância? Em quantas casas você morou na tua infância? Em quantas escolas você estudou? Você estudou? Você teve a oportunidade de ir para a escola? Não teve? Quem foram os seus amigos mais marcantes da infância e por quê? Quem foram os seus amigos? Eram colegas de escola? Eram vizinhos? Eram primos, de repente? Como é que era tudo isso? O que você mais esperava ou desejava durante as tardes de brincadeira? Qual era a sua relação com seus pais nesse período? O que você mais esperava ou desejava durante as tardes? Pode ser as tardes, dias, manhãs, períodos, ficar até noite no horário de verão brincando esconde-esconde na rua. Como é que era isso? Como era? Era legal? Você esperava por isso? Era algo que te deixava, certo, num bom sentido, ansioso, ansiosa por isso? Qual era a sua relação com seus pais nesse período? Era muito boa? Era saudável? Era muito legal? Não era? Seus pais tinham muita dificuldade, passavam por problemas, problemas em casa, problemas no casamento dos seus pais. Seus pais brigavam muito com você, te batiam, não te batiam, te mimavam demais, não mimavam de menos. Como é que era todo esse contexto? Se você tinha irmãos, como que era a sua relação com os seus irmãos, primos, avós, a família estendida? Com todo esse contexto de família, como é que era a sua relação? Eles gostavam de você? Tinha alguma tia que não gostava? Algum tio que não gostava de você? Algum primo que rejeitava? Enfim, você se sentia rejeitado por alguém? Até mesmo pelos pais, pelo pai, pela mãe? Enfim, como que era a tua infância? Os teus irmãos, você estava bem com teus irmãos? Você se sentia preterido, tipo, que os pais gostavam, as pessoas gostavam mais de um irmão, de outro que de você? Ou que gostavam mais de você do que dos outros? Como é que era todo esse contexto familiar na tua infância? Isso é muito importante para entender muita coisa. Outra perguntinha. Quais lugares eram mágicos ou especiais para você? Quintal, praça, casa da avó, essas coisas. Campinho da esquina, por exemplo, para mim tinha muito campinho da esquina. Como é que era tudo isso? Que comidas te remetem imediatamente à infância? Qual comida você mais gostava na infância? Eu gostava quando a mãe fazia, a avó fazia, tá? Tem uma comida que você gosta muito nesse aspecto? Comida com gosto de infância? Tem algum cheiro específico que traz lembranças fortes desse período? Cheiro de bolo, cheiro de feijão, cheiro de carne, cheiro de churrasco, cheiro de comida? Como que eram as celebrações mais importantes familiares, que são Natal e Páscoa? E os outros aniversários? Vocês comemoravam aniversários de seus pais, seu? Como é que era? Você já teve festa de aniversário? Como é que era nesse aspecto? Você ganhava presente? Você alguma vez ganhou um presente de aniversário na infância? Como que era todo esse momento? Como é que era a tua vida escolar? Como é que você se comportava na escola? Você era bom aluno, mau aluno? Falava de mais, falava de menos? Tinha dificuldade de aprender? Tinha facilidade de aprender?
como esse contexto funcionava. Até aqui alguma pergunta? Até aqui alguma. O dia que eu aprendi a andar de bicicleta na casa da avó, o Ref colocou ali. Alguma pergunta, Lívia, Riana, aí, pessoal, vai me dizendo, tá? Deixa eu colocar aqui de novo, achar aqui. Lembra-se de algum professor que lhe marcou positiva ou negativamente? Apanhou, porque eu ainda peguei o tempo de, às vezes, tomar uma reguada de um professor, tomar um livro, apanhar com um livro. Eu ainda peguei um pouquinho dessa época, tá? Já apanhou de algum professor? Como você lidava com regras? Tem algum professor que você gostava? Professor favorito, a gente sempre tem, né? Como você lidava com regras, limites, frustrações quando era criança? Quando foi a primeira vez que sentiu medo ou de algo real ou imaginário? Que elogios você recebia quando era criança? Essa aqui do medo é interessante. Amigo imaginário, você tinha amigo imaginário? Quando foi a primeira vez, teve alguma vez que você sentiu medo de algo real ou imaginário? Fantasma, bruxa, sei lá. Tem alguma história com ele nesse sentido na infância? Palhaço, algum medo que você sentia? Ah, tinha um bêbado na rua quando eu morava que eu sentia medo. Tinha um louco perto no bairro, lá nós tinha o Vart, lá na minha cidade. O Vart morreu, inclusive, esses tempos. Que era um louco lá. Todo mundo tinha medo. Como você lidava com regras? Você era uma criança que desafiava as regras, que obedecia com facilidade? Com limites? Você respeitava quando o pai e a mãe diziam não, ou alguma coisa nesse sentido? Não pode, isso não pode, limites na escola. Como que você era com tudo isso? E com as frustrações, quando não te deixavam fazer alguma coisa, quando você perdia em alguma brincadeira, quando algo que você queria muito não iria acontecer, ou você não iria ganhar, como que você lidava com essas frustrações quando você era criança? Você era elogiado? Alguma vez você já recebeu elogio na tua vida? Você era elogiado quando você era criança? Pelo quê? Ah, porque era esperto, porque era bonito, porque era esforçado, porque era inteligente, por fazer alguma coisa bem. Pelo que você era elogiado? E as críticas e broncas que você mais tomava? Quais eram? Pelo quê? Por quê? O que você mais fazia de errado? Ah, eu era briguento. Ah, eu fazia muito malcriação, respondia. Ah, eu era boca suja. Ah, eu era na escola, era muito preguiçoso e acabava me ferrando por isso. Ah, eu era muito levado nisso, nisso e nisso. Houve algum momento de dor, perda ou confusão emocional na sua infância? Morte de alguém, morte de vô, morte de vó, morte de pai ou mãe, de amigo, de irmão, separação dos pais, morte de algum parente, é, questões relacionadas a abuso, traumas nesse aspecto, traumas familiares, agressões em casa, seja a você, seja a mãe, seja irmãos, problemas com drogas e álcool na família. Tudo isso aqui, essa pergunta aqui, gente, vou querer que vocês dediquem um bom tempo a ela, a pensar e lembrar, assim, lembrar. Muito importante para isso aqui também é se você tiver a liberdade de conversar com pessoas que viveram com você na infância e lembrar histórias. Qual foi o dia em que você percebeu que você não era mais um bebê, mas ainda não era adolescente? Você consegue nomear o fato ou o sentimento que marcou a infância para a adolescência, a transição da infância para a adolescência?
Seja um momento de você, sobretudo, o piá não dá muita bola e chega um momento ele começa a querer se arrumar um pouquinho mais. Andar bem vestido. Né? A menina do mesmo modo. A menina muda mais significativamente o corpo. O rapaz também, mas é diferente. Tá. Mas não isso. Somente algum fato. Seja uma paixonite, seja alguma situação desse aspecto. Como você entendia Deus na tua infância? Você tinha o hábito, né? Na tua família foi cultivado esse hábito de oração, não foi? Como é que era? Como eram suas experiências religiosas? Você era de uma família que frequentava alguma religião? Não era? Tua família era católica? Não era? Era evangélica? Não era? Era do espiritismo? Era de alguma religião afro, umbanda, matriz africana, essas coisas assim, de qualquer... Como é que era isso? Você frequentava em nada, não ia em nada? Como é que era? Como é que foi você que fez catequese na infância? Como é que foi? Como é que eram essas experiências? Com quem te ensinou a rezar, que você lembra? Tudo isso é muito importante também. Quais objetos, brinquedos ou roupas têm um valor afetivo até hoje? Brinquedos da infância, roupas da infância, alguma coisa que você lembra? Essa aqui é boa, ó. Se pudesse voltar no tempo, o que você diria para a criança que você foi? Lembra daquele exercício que a gente fez no começo? O que você diria para a criança que você foi? E tento fazer sempre essa imaginação aí, sabe? Qual era o maior sonho que você tinha durante a infância? O meu era ser jogador de futebol. E o teu? Quais virtudes você já percebia em si mesmo nessa época? E quais fragilidades começavam a aparecer? Você era bondoso? Você era legal? Você era não tão legal assim? Você era meio tirânico? Ficava magoado demais? Não ficava? Como é que era isso? Você era bondoso? Era caridoso? Era mais egoísta? Você era muito inteligente? Tinha mais dificuldade? Como é que era? Tá. Tudo isso é muito importante, gente. Para esta construção. Indicação de Léxio Divina, Marcos 10, 3, 16, Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52, ainda as narrativas ali do começo. Indicação de música, Pensaste em Mim, do Padre Zezinho, do amor bonito de um casal foi que eu nasci, e por aí vai. Indicação de filme, Divertidamente 1. Divertidamente 1. O primeiro Divertidamente. Tá. É uma indicação de filme para trabalhar esse tema. Alguém de vocês assistiu o Viva a Vida é uma Festa, que foi que eu passei sobre as minhas origens? Como é que foi? Como é que é? Assistiram, não assistiram? Olha lá, ele falou, filha adotiva, minha mãe era diretora da escola, tinha que ser exemplo para os outros. Medo do velho do saco, morto do avô, problema com álcool teve bastante. Então, já assistiu? É bom até assistir de novo. Eu recomendo assistir de novo agora com esse olhar. E tem um ponto que me chama muita atenção nesse filme. Primeiro, a mesa de controle. E um ponto que eu gostaria muito que vocês observassem, e que isso é muito importante. A tristeza do filme da mesa de controle da menininha, que é aquela tristeza com o cabelinho assim, eu tô muito triste. E observem no momento. Tem uma cena que eu vou querer que vocês observem. Quando a menininha, a criancinha, eu não lembro o nome da personagem agora, ela resolve sair de casa porque ela sente que ninguém mais ama ela, tomar um ônibus e tal. E aparece, né, tem todo aquele embrólio da família atrás, e aparece a mesa de controle da mãe. Reparem na tristeza da mãe, na tristeza personagem mesa de controle,
e na tristeza da menininha. Quero que vocês reparem aí, tá? Isso é um ponto bem interessante. Reparem nas diferenças. Tá bom, gente? Enfim, dicas para esse tempo, tá? Se possível, se tiver abertura, converse com seus pais sobre isso, se você ainda os estiverem vivos, como avós, pergunte como é que era, enfim. Tente lembrar de todas as situações, responder as perguntas. Precisando, podem me mandar mensagem, porque às vezes assim, pode ser que você chegue num ponto que você desabre de tanto chorar, que você fique mal, que você tenha ansiedade. Não hesite, em hipótese alguma, em me procurar ou procurar a Camila, caso necessário, por alguma questão nesse aspecto. A gente auxilia, a gente conversa com você sem nenhum problema, tá? Pode, se quiser centralizar, pode mandar mensagem para mim, e daí eu converso. Se eu não puder, a Camila conversa, mas eu converso, eu consigo, né? Consigo ajustar assim, se precisar. Se você tiver alguma coisa, putz, descobri que teve alguma coisa. Vamos supor ali, por exemplo, né? A Lívia, que é filha adotiva. Ah, uma outra pessoa que, descobri que sou adotado. Lembrei de uma situação de abuso. Tá? Tudo isso é importante que você olhe bem, tenha atenção e, se preciso, não tente dar conta de todas as emoções que porventura podem surgir, que porventura podem ser muito fortes. Não tente dar conta delas sozinho. Procure ajuda. Se você já faz terapia, converse com seu psicólogo, com a sua psicóloga, com o seu terapeuta, com a sua terapeuta, com o seu diretor ou diretor espiritual, se você faz também. E se precisar também, nós estamos aqui para te auxiliar. Outra dica: tem algum lugar que você gostava de ir na infância? Se conseguir, vá. Comidas, bebidas, brincadeira, alguma coisa que você gostava de fazer. Faça. Tenha um momento criança. Você às vezes brincava na chuva, se for possível, sobretudo agora nesse verãozão, um dia que estiver chovendo, toma chuva. Se você gostava de brincar de determinada situação, aproveita, faz, revisita algum lugar, revisita com uma pessoa, tenta conversar com amigos que foram amigos de infância que você ainda tem ou até perdeu o contato. É muito interessante mesmo, tá? E muito frutífero. Muito, 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 muito frutífero todo este processo, tá bom? Desse modo, gente, nós encerramos aqui essa nossa aula. Encerramos aqui essa nossa aula. Agradeço a você que esteve aqui, a você que já está assistindo aí, né, que está terminando de assistir agora, tá? Reencontramos-nos Reencontramos-nos no próximo 4 de dezembro, tá? Reencontramos-nos em 4 de dezembro para, deixa eu até abrir aqui o cronograma. Vou abrir o cronograma. Nos reencontramos em 4 de dezembro. E a partir do dia 5 de dezembro, nós já teremos as conversas com vocês que vão desejar conversar sobre a autobiografia, as conversas comigo, tá? Se por alguma razão, Otávio, eu quero conversar com uma mulher porque eu tive uma questão de abuso, eu não consigo conversar com um homem, tá? Aí a gente acerta. Fora isso, converse comigo, tá? A gente acerta para conversar com a Camila nesses casos ou em alguma outra situação específica, não deixe de nos falar. E aí a gente organiza do dia 5, e aí no dia 18 de dezembro nós temos a nossa última aula sobre a adolescência. Tá? Nós temos agora no dia 6 no dia 4,
de dezembro sobre os temperamentos, no dia 18 sobre a adolescência. E aí encerramos esse período inicial, essa primeira parte, né? Essa primeira parte já vai ser encerrada no dia 4, já, a aula 7 já é do bloco 2, já é do segundo bloco. Gente, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, boa noite, tá? Não se esqueçam, escreva, faça silêncio, reze, medite, pense, é um momento muito frutuoso, tá bom? Deus abençoe você, que Deus abençoe tua vida, até mais, tchau.